Olha que maravilha, nós voltamos aqui no nosso cantinho da entrevista para bater um papo esclarecedor e importante para você e toda a sua família. Convida aí a criança que está lá na cozinha, que está em outro local, que está no quarto, chama a mamãe para a sala porque nós vamos bater um papo muito importante com o professor Vanderly Moreira. O professor Vanderly Moreira, que é secretário de Educação e Cultura de Redenção, não é isso, professor Vanderly? Seja bem-vindo ao Sul do Pará em Revista, uma boa tarde. Boa tarde, quero iniciar agradecendo a Deus essa oportunidade, também agradecer a direção, dessa instituição que abre as portas novamente para que a Secretaria de Educação venha prestar conta, e esclarecimento do trabalho que vem desenvolvendo à frente da Secretaria de Educação do município. Correto. E nós fizemos uma matéria com o Vanderly dias atrás, falando sobre o retorno das aulas presenciais. Você lembra, você que acompanha o Sul do Pará em Revista, lá nessa matéria nós vimos que o professor Vanderly anunciou que teria uma pesquisa já estava em tempo corrente sendo feita para saber a opinião da população, a opinião dos pais, se eles queriam o retorno das aulas ou não. O professor Vanderly traz agora para nós aqui no Sul do Pará em Revista e para toda a cidade de Redenção o resultado dessa pesquisa e também um posicionamento do poder político e poder executivo de Redenção sobre essa situação. E aí, vai ter aula presencial ou não vai ter aula presencial, Vanderly? Qual que é o resultado dessa pesquisa? A pesquisa, ela foi desenvolvida durante uma semana, onde a gente pediu a participação de 4 partes exclusivas da educação, do pai, da mãe, do responsável e dos servidores. Nessa pesquisa, nós ouvimos pouco mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas participaram dessa pesquisa para que a gente pudesse atender aí da melhor forma possível essa questão do volta às aulas. Essa questão, Diego, é muito complexa, na mesma hora que a gente tem uma população que quer que volte às aulas, outras não querem, e a gente está vivendo em Redenção um momento que essa pandemia não está dando trégua. A gente está vendo que está muito preocupante. Então, a gente ouviu aí mais de 5.000 pais, o gráfico está aí na tela, também para vocês verem, 43,22% dos pais pediram para que as aulas continuassem presenciais, mas 56,77% das pessoas ouvidas na enquete optaram pelas aulas continuarem online. Olha só. Então, a maioria dos pais, eles preferem que as aulas continuem online. A gente fica muito preocupado e o prefeito que pediu para que a gente fizesse essa enquete, foi um pedido dele, que a grande preocupação a partir do momento que volta às aulas presenciais, se o pai tem segurança ou não de mandar o seu filho para a escola. Então, infelizmente, ou felizmente, a gente às vezes questiona, eu como educador, eu tenho questionado muito essa questão, muitas instituições já abriram, comércios, bares, mas a educação continua com as portas fechadas. O mês de março agora vai fazer 1 ano, mas infelizmente é muito preocupante. Tivemos ontem uma reunião com o sindicato dos professores para a gente debater essa questão de volta às aulas também, porque a nossa gestão, desde que a gente está à frente dessa pasta, a gente tem sempre trabalhado em parceria junto com o sindicato dos servidores, justamente para que a gente consiga se alinhar e trabalhar em parceria. E também o pedido do sindicato junto à classe dos funcionários, dos professores, é que as atividades continuem online, enquanto não tiver, Diego, aí uma vacina para que os professores se sintam seguros a voltar às suas atividades presenciais. Eu lembro, Vanderly, que na nossa entrevista você detalhou que esse retorno presencial não seria bem um retorno presencial normal. Seria um retorno presencial até processual, Ou seja, fases, Não teria aula comum todos os dias. Ainda assim, a população, em sua maioria, que participou da pesquisa, deixou registrado que deseja que as aulas continuem online. Eu sei que você expressa uma preocupação com relação a isso. E o detalhe é o seguinte, Vanderly, qual é a perspectiva desse ano letivo com esse posicionamento da população e como é que você olha a educação? Você te preocupa muito isso? Isso, primeiro, Diego, eu vou dizer, a gente fez uma pesquisa
ela foi bem detalhada. Lá a gente perguntou, a gente sugeriu que as aulas seriam online sobre uma proteção da vigilância sanitária, com todos os cuidados e protocolos seguidos pela vigilância sanitária, que seria 25% só da turma. Isso era uma das questões que estavam na enquete. A gente perguntou se o pai se sentia seguro, nos pais que são usuários do transporte escolar. Então, a enquete ela teve, acho que, se eu não me engano, de 4 a 5 questões para a população responder sobre essa questão. Porque a nossa ideia no início não era, nunca foi, né, não tem nem como a gente sonhar ainda, Diego, de voltar às aulas no modelo tradicional. Né? A nossa ideia lá no nosso contexto da nossa pesquisa era justamente essa, voltar somente com 25% da turma. Né? As turmas seriam divididas aí em quatro turmas para ficar participando pelo menos uma vez por semana das aulas. O sindicato coloca isso, todos colocam, porque é o seguinte, montar um horário de aula com a criança indo uma vez por semana seria também quase que impossível a gente também ter uma qualidade de ensino, seria muito difícil fazer isso. E a rede municipal de ensino, ela é bem diferente, o número de pessoas do grupo de risco é grande. Então, o sindicato pediu que a gente esperasse até que se tivesse a vacina para dar segurança aos professores. Né? Então, a gente fica preocupado. E sobre você me dizer como é que fica a minha preocupação como professor, né, como educador e como secretário, eu ando muito preocupado. Porque crianças de 5, 6 e 7 anos, elas estão construindo a sua alfabetização. Né? E essa questão de nós não estarmos juntos, nós estarmos acompanhando de perto, tem nos deixado muito preocupados. Porque esse problema aí de um ano sem aula pode trazer problemas incalculáveis para a educação do município e do país como um todo. Porque não é só a Redenção que está passando por esse problema. Né? Nós sabemos que o problema de aula presencial está no país todo ainda. Né? Onde está voltando às aulas, os índices de contaminação com crianças e adolescentes estão sendo pontuados. Então, tudo isso nos preocupa. Mas a secretaria, o prefeito Marcelo já adquiriu, junto à secretaria, material didático para a gente poder estar encaminhando mais atividade para os alunos que não têm como assistirem às aulas online. Então, a partir de agora, está montando-se uma estratégia de trabalho para que os pais vão buscar material nas escolas, levam para casa e devolvam na semana seguinte, para que a gente tenha mais um contato de perto com essas crianças. Então, a Secretaria de Educação está buscando mecanismos para atender a demanda dos alunos que não tiverem condições de assistir a aula 100% online. Então, a gente está aí, não estamos parados, né? Nós estamos criando dinâmicas e estratégias para que a gente consiga, né, deixar o mínimo possível de sequela nesse período de pandemia. Perfeito, Vanderly. Então, para a gente arrematar o tema, ficar bem claro para a nossa população de Redenção entender, de fato, o que está acontecendo, quais são os próximos passos, professor Vanderly? As aulas serão realmente online e quais são os próximos passos para todos os educandos e também os responsáveis? Olha, hoje mesmo a gente baixou uma portaria para os nossos servidores. A gente está pedindo para que a gente faça o mínimo de possível de participação dentro das unidades de ensino. Né? Estamos baixando uma portaria hoje, que a partir de hoje os professores e técnicos de suporte pedagógico trabalhem somente offline, só de casa, nada de ir para a escola. Os funcionários de apoio administrativo também nós estamos pedindo para fazer escala de trabalho, de revezamento. As nossas escolas para atendimento aos pais, para entrega de material, livros, atividades, apostilas, vão estar funcionando de 8 da manhã às 18 horas da tarde. Então, elas vão estar em tempo aberto nesse período, sem intervalo para almoço, para atender vocês que quiserem pegar material, que quiserem deixar material para os alunos. Então, as escolas vão estar trabalhando dessa forma. As nossas escolas do campo, nós vamos estar fazendo a entrega do material para os alunos em casa. Nós vamos estar encaminhando o material didático para os pais em casa. Então, a secretaria vai estar criando aí vários dispositivos para também facilitar a vida dos pais. Né? A gente sabe que está muito difícil a participação dos pais nesse processo de alfabetizar, de ministrar as aulas em casa.
repassar esses conteúdos para os alunos. A gente sabe que não está fácil. Ontem mesmo, Diego, uma mãe me mandou um áudio falando assim, porque vocês estão aí, os professores estão todos tranquilos, sentados, enquanto nós estamos fazendo o serviço deles. Eu quero dizer isso à população que isso não é verdade. Né? Eu acredito que a gente vê muitos parabéns aos médicos, às enfermeiras, mas também estamos esquecendo de parabenizar os educadores. Desde que a pandemia iniciou, a vida dos professores não está fácil. Não está sendo fácil para os professores, não está sendo fácil para quem está dentro de uma escola. Porque é o tempo que vocês têm dificuldade em casa, imagine o professor, né, que pegou o seu número pessoal, Diego, e passou para a comunidade. Né? Hoje o telefone do professor pessoal é o trabalho, é onde o pai manda a tarefa, onde o pai conversa com o professor, que nós não temos horário para receber tarefa. Então, quer dizer, a vida do professor também não está fácil. Né? Eu tenho parabenizado a nossa equipe, tenho dito que nesse período de pandemia, os educadores têm mostrado-se também guerreiros, né, nesse período, que não está sendo fácil também para eles. Imagine você em casa, quantas vezes você deixa para fazer a tarefa com seu filho somente à noite quando chega? Né? Então, o professor também está fora do horário dele e ele está recebendo tarefa fora dos horários. Então, quer dizer, todo mundo está tendo uma parcela de sacrifício para sobreviver nesse período de pandemia. E a gente sabe que não está sendo fácil. Né? E quantas pessoas queridas nós temos perdido durante esse período dessa pandemia. Então, eu acredito que, novamente, a gente vem pedir o apoio de você, pai, de você, mãe, de você, família, para que você nos ajude, para que a gente passe por esse período dessa pandemia e a gente deixe o mínimo possível de sequelas para as nossas crianças. Correto, professor Vanderlei. E adorei a sua fala, porque eu também sou professor e sei como é que é essa profissão, né? O professor, na verdade, ele exerce um dom, é um cuidado holístico inteiro, emocional, espiritual, conselheiro, em tudo. E nesse momento de pandemia, o professor tem se disponibilizado 24 horas no Zap, online, se desdobrado. Parabéns a todos os professores da rede municipal, rede estadual, das faculdades, porque o desafio é imenso. Parabéns a todos vocês. Professor Vanderlei, um último recado para a gente encerrar essa entrevista. Um prazer imenso ter você aqui conosco, viu? Eu quero reforçar o que você disse, realmente, período de aula online, eu digo assim, os nossos professores, em 2 dias, a gente conseguiu começar a ministrar aulas online no município de Redenção. Professores que tinham muita dificuldade para falar, para gravar um texto, gravar uma mensagem, e a gente vê aulas brilhantes sendo executadas pelos nossos professores. Eu fico muito feliz, Diego, quando eu olho as gravações das aulas dos professores e vejo o quanto que eles se dedicam a fazer as aulas online acontecer. Estou sendo bem questionado, Diego, por que as aulas na rede pública não iniciam e na rede privada está acontecendo? Quero dizer, primeiro, nós estamos seguindo o decreto também estadual. O decreto estadual tem sido sempre o norte que nós da administração estamos seguindo. A gente sempre segue as orientações do decreto estadual, que é o que pede para que a gente sempre siga, né, as orientações do decreto estadual. No decreto 800 de 2020, né, do dia 26 ou 28 de janeiro, diz que as aulas das escolas particulares poderiam dar início onde as bandeiras estivessem condizentes para iniciar as aulas. Então, o município começou, mas as escolas estaduais e as escolas públicas ainda iriam ficar esperando outras determinações. E hoje, eu até pedi hoje para pegar uns dados para mim, quero agradecer ao meu departamento de estatística. Para vocês terem ideia, hoje no município nós estamos com 14.495 alunos matriculados. São muitos alunos. Muitos alunos. Nós temos 14 mil, quase Olha 15 só. mil alunos na rede. Isso distribuído, Diego, em 39 escolas, sendo 33 na zona urbana e 6 na zona rural. E são muitos alunos. Nós temos escolas aí que ultrapassam 1.200 alunos. Então, a gente fazer essa mesma dinâmica das escolas particulares, manter o distanciamento. Para você ter ideia, as escolas particulares hoje não chegam a 2.500 alunos. É uma diferença muito grande. É muito uma diferença grande, muito grande, é uma São logística. realidades diferentes. São demais, realidades diferentes, são logísticas diferentes.
enquanto como é que nós vamos fazer o distanciamento de uma escola igual a Irmã Eunice, que vai ter aí, em média, 700 alunos por horário. Então, quer dizer, como que nós vamos dar conta de manter o distanciamento, fazer a proteção dessas crianças? Então, a gente fica muito triste de ver que algumas pessoas criticam, mas o município está tendo zelo pelo seu filho. Né? A gente fica muito preocupado, a gente queria muito que as aulas iniciassem, entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, mas estão todos de boas, não estão, né? Porque os professores estão bem mais estressados trabalhando online do que presencial, entendeu? Por causa da questão do acúmulo de mensagens que eles recebem, do estresse que eles também estão tendo, da carga de estresse muito grande. E nós estamos preocupados, né? Principalmente com as séries iniciais, mas também não podemos levar em brincadeira essa questão da pandemia. Essa semana mesmo, a minha preocupação está sendo dentro do próprio gabinete da secretaria. Nós estamos com quase 20 pessoas infectadas dentro da Secretaria de Educação, né? Funcionários nossos que estão com problema, que foram testados positivo para a Covid. Então, a gente fica imaginando qual seria, né, as consequências de voltar às atividades. Sim. Uma vez que nós temos vários professores aí do grupo de risco, nossas serventes, nossos auxiliares de secretaria, nós já perdemos aí alguns colegas, né, para essa doença. Eu posso lembrar aí a Simone, que foi a última colega de trabalho, o seu Pelé, que trabalha com a gente na Secretaria de Educação, faleceu semana passada, a Simone no início do mês, a professora Tânia, e aí a Ana Rosa, agora recente, não quer dizer, quantas pessoas nós estamos perdendo para essa doença? Como seria se a gente voltasse às atividades com as nossas serventes que são idosas, com as nossas merendeiras, com os nossos professores? Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade com os nossos alunos, né? Porque falar em distanciamento social, Diego, é muito complicado, né? Porque às vezes a gente fala, mas a gente não está praticando, né, como se deveria, todo o cuidado que a gente deveria estar tendo. Então, colocar a vida das crianças em risco, a gente se preocupa também com isso, que é como alguns brincam, né? A gente recebe muita mensagem, olha, eu não vou mandar minha criança, porque ela pode ser alfabetizada no outro ano, mas se Deus o livre ela vir a óbito, não tem solução para esse problema, né? Então, a gente está aí, mantemos as portas da Secretaria de Educação abertas, de 8 às 14, qualquer reclamação que vocês quiserem fazer. As escolas não estão fechadas, tá? As escolas vão estar abertas para tirar dúvida de vocês. As reclamações que vocês quiserem fazer, a Secretaria de Educação está aberta para ouvir, né? Porque a gente está aí também, são mais de 14 mil alunos, mais de 2 mil funcionários, então a gente pode sim ter algumas situações que fogem do nosso controle, mas a Secretaria vai estar sempre de portas abertas para ouvir e tentar encontrar uma solução para trabalhar em parceria com vocês. Maravilha, professor Vanderly, eu gostaria de agradecer muito a sua participação conosco e todos os esclarecimentos. Acho que mais claro seria impossível. Obrigado, Vanderly, pela sua participação. Eu que agradeço e sempre que puder, a gente estará aqui presente para trazer esclarecimentos sobre a nossa pasta. Nosso muito obrigado por esse espaço que foi aberto para a gente poder trazer esclarecimentos. A educação, de fato, é um caminho, como eu já disse essa semana aqui no Sul do Pará em Revista, não é apenas uma opção, é o único caminho para a transformação plena da nossa sociedade. Erleide Xavier.